E se eu te dissesse que o seu sucesso depende totalmente do quão egoísta você é? E eu sei, eu tô ligado que quando a gente fala de ser egoísta, todo mundo já levanta a guarda porque esse é um assunto meio tabu hoje em dia. E também, desde cedo, desde quando a gente era pequeno, a gente sempre escutou que ser egoísta é uma coisa muito errada e que a gente sempre tem que pensar nos outros primeiro, né? E assim, esses são pontos válidos, mas até certo ponto. A verdade é que quase todo mundo que alcançou um nível absurdo de sucesso teve que ser extremamente egoísta pra chegar lá. Mas a parte interessante é que desse egoísmo que eu tô falando pra você não é o mesmo egoísmo que você tá acostumado a ouvir. E o Blue Lock, ele explora justamente isso. O animezinho de futebol não tá só contando uma história sobre futebol. Ele também tá mostrando e expondo uma verdade brutal sobre como que o mundo funciona de verdade. Ele tá jogando na sua cara que você precisa ser egoísta pra conseguir chegar nos seus sonhos. Mas o anime também mostra e deixa bem claro que ser egoísta não é sobre ser babaca ou arrogante com ninguém, né? Que é o estereótipo de egoísmo. De acordo com o Blue Lock, ser egoísta de verdade é sobre saber se priorizar, é sobre entender que ninguém vai lutar pelos seus sonhos com mais garra e mais vontade do que você. E nesse vídeo você vai ver como que o Izagi ele transformou essa realidade de ser só um coadjuvante da própria vida pra uma realidade em que ele é o protagonista da própria história e que tá cada dia mais perto de alcançar o sonho dele. Você vai entender os momentos que fizeram ele perceber que ele precisava sim ser egoísta pra vencer e como cada um desses momentos mudaram completamente o jeito que ele enxerga o mundo hoje. E o mais importante, eu vou mostrar como você pode usar o seu ego de um jeito positivo e começar a priorizar o seu sucesso sobre qualquer outra coisa. Porque a real é que essa é a diferença, é isso que separa quem realmente consegue conquistar os próprios objetivos de todo o resto. E quando você entender isso do jeito que o Izagi entendeu, você nunca mais vai se duvidar de novo. Logo no começo do anime, a gente vê o Izagi competindo pra entrar pro torneio nacional, e esse até aquele momento era o jogo mais importante da vida dele. A partida tava quase acabando, o time dele tava perdendo de 1 a 0, e assim, mano, não parecia que eles iam ganhar. Mas ainda tinha esperança porque o Izagi ele tava na cara do gol, era só chutar. Ele tinha o ângulo certo, a oportunidade de marcar, e assim, esse era o momento dele ser o protagonista do jogo e marcar o gol que empataria a partida. Mas daí eu te pergunto, você sabe o que ele fez? Ele decide passar a bola pra um jogador que tava do lado dele, porque na teoria ele tava livre e ele tinha mais chance de marcar. E aí o Izagi lembrou de todo aquele rolê, todo aquele papo de que futebol é um jogo de time, e daí ele passa a bola pro cara. E pra você ter ideia, o Izagi já tava comemorando na mente dele, né? Ele achava que o cara ia marcar o gol. Ele tinha certeza que eles iam empatar o jogo e ainda teriam uma chance de ganhar a partida. E daí aconteceu. O jogador pra quem ele passou a bola chuta e a bola bate na trave. Eles perderam o jogo. E os sonhos do Izagi praticamente acabaram ali naquele momento. E o pior, mano, veio depois da partida. Porque o Izagi ele começou a remoer esse final de jogo. E ele ficou com muita raiva de simplesmente não ter chutado a bola direto pro gol. Por que ele teve que passar a bola? Ele percebeu que se ele tivesse sido só um pouquinho mais egoísta, o futuro dele poderia ter sido completamente diferente. Mas agora, ele tá arrasado, perdeu o jogo da vida dele e tá sem nenhum norte pra seguir. E se liga, essa dor que o Izagi tá sentindo agora é a mesma dor que você já deve ter sentido várias vezes também. Só tenta lembrar daquela última vez que você também passou uma oportunidade dessas pra frente porque você não se sentiu preparado o suficiente ou porque você achou que outra pessoa faria melhor que você. E talvez, só talvez, se você tivesse agarrado aquela oportunidade, a sua vida teria sido completamente diferente hoje. Mas é aqui que a história começa de verdade pro Izagi. Com o nosso protagonista com a moral lá no fundo do poço e o sonho destruído, ele recebe uma carta. Nessa carta tinha um convite pro Blue Lock, um projeto que prometia criar o atacante mais egoísta do Japão. E o Izagi ele enxergou isso como uma segunda chance pro sonho dele, né? Porque ele tinha acabado de perder aquele jogo. Então ele agarrou essa oportunidade sem nem pensar duas vezes. E assim, esse tal de Blue Lock é basicamente um teste, onde eles pegam 300 jogadores de todo o Japão e trancam eles meio que numa prisão, com o objetivo de criar o atacante que traria a vitória pro país. Mas o Izagi, ele percebeu logo de cara que a mente por trás do Blue Lock, né, o ego, ele enxergava o futebol de um jeito muito diferente do que ele estava acostumado. E também olha o nome do cara, velho, Jinpachi Ego. E no primeiro dia do projeto, o Ego, ele deu todo um discurso sobre como os melhores jogadores do mundo eram extremamente egoístas. Jogadores como Noah Noah, Cristiano Ronaldo, ele até falou do Pelé. E o Ego, ele acredita que o que falta nos jogadores do Japão é o egoísmo, porque eles sempre tiveram uma cultura muito forte de trabalho em equipe e pensar no outro. Isso sempre apareceu muito no Japão. E pro Ego, é justamente por isso que o futebol no país é tão medíocre. E o Blue Lock existe pra mudar isso. E mano, dentro do Blue Lock, todo mundo é seu rival. Se você perder, você vai pra casa. Não tem conversa. E o Ego, ele acredita na sobrevivência do mais egoísta. Ele quer que todos os jogadores joguem contra os instintos e a cultura do trabalho em equipe do Japão. Ele quer que você pense só em você mesmo e no seu próprio sucesso, sabe? E isso por si só já era um desafio pro Izagi, porque ele tinha que pegar tudo que a sociedade ensinou pra ele sobre humildade, empatia e jogar fora. E o Blue Lock, ele te força a ser uma pessoa egoísta, ou você simplesmente não sobrevive lá dentro. E então é justamente dentro do Blue Lock que o Izagi finalmente entende que ele precisa ser um egoísta pra vencer. Mas isso não vem de graça. Ele precisa quebrar a cara várias e várias vezes e reinventar a forma dele de enxergar o mundo pra conseguir se tornar um jogador excepcional lá dentro. E logo de cara, o Izagi ele se viu numa situação que ia quebrar completamente essa visão dele de que ele é um cara bonzinho, sabe? O teste era muito simples
eficaz e cruel. Quem tivesse com a bola quando o tempo acabasse, tava fora. E nesse jogo, que era tipo uma batatinha quente, alguém precisava ser eliminado pros outros continuarem. Agora, mano, imagina só a pressão. Você tá com a bola no teu pé e você sabe que se você não acertar ninguém, você vai ser eliminado. Mas se você chutar a bola pra outra pessoa, você tá praticamente eliminando ela também. Você tá basicamente escolhendo destruir o sonho de outra pessoa igual a você pra salvar o próprio sonho. E a maioria das pessoas iam simplesmente travar nesse momento, por não saber o que fazer. Porque, mano, esse é um dilema difícil, né, velho? O que vale mais, o sonho de outra pessoa ou o seu? O que torna o seu sonho mais importante, sabe? Esse tipo de coisa vai aparecer na sua cabeça. Mas foi aqui que a ficha caiu pro Izagi. Alguém ali ia ser eliminado de qualquer jeito. A questão não era se alguém ia ter os sonhos destruídos, era quem. Então a bola caiu pro Izagi faltando 60 segundos no timer. E ele fez a escolha mais egoísta da vida dele até aquele momento. Ele chutou a bola em outro jogador. Ele escolheu ser egoísta e eliminou o Kira. E a lição que o Izagi tirou disso tudo foi cruel, mas necessária. Você precisa aprender a priorizar os próprios sonhos, mesmo que signifique ignorar os sonhos de outra pessoa. E mano, não é nada contra outra pessoa, sabe? Não é por maldade que você tá fazendo isso. É só que você também tem os próprios sonhos, e você precisa ser a favor deles, sempre. E daí, o Izagi ele se tocou que pra ter uma chance de ganhar esse Blue Lock, ele precisava se priorizar acima de qualquer outra pessoa. Porque se não for assim, se não for por esse egoísmo, ele seria eliminado. Mas se liga, esse teste não foi nada comparado ao jogo que o Izagi teria que jogar mais pra frente. Uma partida 3 contra 3 com o Barou no time, que é o cara mais egoísta do Blue Lock. O Izagi agora tava jogando com alguém que se recusa a passar a bola pra qualquer pessoa, que quer resolver tudo sozinho e que trata todo mundo como lixo. Enquanto isso, do outro lado, tinha 3 jogadores com uma sinergia incrível. O juiz apita, o jogo começa e é um desastre total. O Izagi ele tentava jogar do jeito dele, o Nagi fazia a parte dele também, e o Barou simplesmente ignorava os dois e partia pro ataque sozinho, se recusando a passar a bola pra qualquer um dos dois. E mano, logo nos primeiros minutos eles não tomaram um, mas 2 gols. E se continuasse assim, eles nem sequer teriam chance de ganhar essa partida. E o Izagi ele sabia disso. Então, ele tenta convencer o Barou a jogar em equipe, né, tentando mostrar pra ele que essa é a chave pra eles virarem aquele jogo e continuarem no Blue Lock. E pra surpresa de absolutamente ninguém, o Barou não escutou o conselho dele e continuou jogando do jeito egoísta que ele joga. A essa altura do campeonato, era basicamente uma partida 2 contra 3. E então acontece algo que mudou totalmente o rumo do jogo. O Izagi ele entendeu que não adianta lutar contra o ego do Barou, porque ele sempre ia perder. Então, ele precisava usar esse ego a favor dele. Daí ele começa a estudar como que o Barou joga em campo, sabe? Tentar entender qual que é a zona que ele tem mais chance de fazer a diferença pro time. Em vez de competir com ele diretamente, o Izagi ele começou a criar condições perfeitas pro Barou brilhar. E ao mesmo tempo que o Izagi ele alimenta o ego do Barou, ele também se posiciona pra ser fundamental na jogada. Então o Izagi ele não sumiu do jogo, ele só se adaptou ao estilo do Barou e começou a usar isso ao seu favor. E o resultado disso, o Izagi ele usou o Barou como isca pra marcar 2 gols e no final ele ainda criou uma situação perfeita pro Barou marcar o gol da partida. Foi esse o jogo que mostrou pro Izagi que ser egoísta não significa fazer tudo sozinho. Ele entendeu que o egoísmo é sobre maximizar as suas chances de sucesso, mesmo que signifique entregar o protagonismo pra outra pessoa no momento certo. E mano, se você reparar, o Izagi ele não tentou mudar o jeito louco que o Barou jogava, porque tava na cara que não dava pra controlar ele. Então, em vez de tentar mudar o ambiente ao redor dele, o Izagi se adaptou e achou um jeito de vencer. Porque no final das contas, a única coisa que importava ali era ganhar o jogo. Mas agora, uma das lições mais importantes que o Izagi aprendeu em todo o Blue Lock até agora veio de um jogo onde ele era o pior jogador em campo. Era uma partida simples de 2 contra 2. Izagi Nagi contra Barou e Naruhaya. E esse jogo foi um tapa na cara do Izagi, porque durante a partida o Naruhaya foi andando até ele e explicou que eles só aceitaram jogar contra o time dele porque o Nagi era um jogador incrível que eles queriam pro time deles, enquanto pro Naruhaya o Izagi era no máximo medíocre e não tinha nenhum talento. E ele acreditava que ele podia ganhar dele no X1 sem dificuldade nenhuma. Na moral, mano, imagina como que o Izagi ficou depois de escutar isso. Pô, você tá dando seu suor, o seu sangue em cada jogo, competindo com jogadores talentosos, e daí alguém vai lá e te fala que você é no máximo medíocre? Cara, isso é um soco direto no ego de qualquer um. Mas cara, você sabe qual que era a pior parte disso tudo? É que era verdade. O Izagi ele olhou ao redor e, assim, objetivamente dizendo, ele era sim o pior jogador em campo. O Barou tinha uma força física fora do normal, o Nagi controlava a bola como se fosse uma extensão do corpo dele, e o Naruhaya tinha um posicionamento muito forte no jogo. O Izagi ele tinha que fazer alguma coisa, ele tinha que bolar algum plano pra fazer alguma diferença no jogo, porque senão eles iam perder. Então ele achou a peça que tava faltando no quebra-cabeça. Nesse momento ele percebeu que ele não precisava ser melhor que ninguém numa competição direta. Ele só precisava achar o seu próprio diferencial e usar isso pra se destacar na partida. E sabe qual que é o diferencial do Izagi? Ele sempre notou, e outras pessoas também já notaram, que ele tem uma capacidade absurda de observar como os outros jogadores jogam em campo. Ele definitivamente não é o mais forte, nem o mais técnico, mas ninguém naquele jogo tinha uma leitura de campo igual a dele. E durante essa partida, ele ficou observando como que o Naruhaya jogava, e ele percebeu um padrão. Ele percebeu que esse cara sempre aproveitava os pontos cegos dos adversários pra roubar a bola, e essa era a técnica dele. Então o Izagi mudou o jogo inteiro com uma escolha só. Ele escolheu aproveitar os pontos cegos do Barou do mesmo jeito que o Naruhaya estava fazendo com ele. E com isso, o Izagi ele criou uma situação que o Barou precisa ficar de olho em 2 lugares ao mesmo tempo, e
ele aproveita essa oportunidade pra se posicionar no ponto cego dele. O Izagi leu o campo, entendeu como ele podia fazer diferença no jogo e arriscou. Então ele recebe um passe do Nagi e marca o gol da vitória. Essa partida ensinou uma das coisas mais valiosas do anime inteiro pro Izagi. Ele entendeu que você não precisa ser o melhor em nada específico pra ser extraordinário ou pra se destacar. Você só precisa ser o melhor em encontrar e explorar o seu diferencial, aquela coisa que te torna único, sabe? O Izagi se ligou que tentar competir no jogo dos outros é pedir pra tomar uma surra, mas quando você encontra aquilo que só você faz bem, você pode fazer diferença, mesmo sendo tecnicamente inferior. Ser egoísta não é tentar ser melhor que todo mundo em tudo, é sobre você reconhecer as suas vantagens únicas e aceitar as suas limitações, e usar esse diferencial pra se destacar. O Izagi provou que dá pra fazer toda a diferença na partida, mesmo sendo considerado o cara mediano do grupo, porque no final não importa o talento dos outros, só importa o quanto você consegue aproveitar o que você tem de único. E por conta de tudo que ele passou no Blue Lock, agora o Izagi é uma pessoa totalmente diferente daquele moleque que passou a bola quando tinha tudo pra marcar um gol. Agora, ele é um jogador egoísta, e mais que isso, ele percebeu que ser egoísta não é um defeito que precisa ser corrigido como todo mundo acredita, e que na verdade é uma ferramenta a ser usada. Isso significa que ele não tem mais medo de assumir responsabilidade, não tem medo de se adaptar, muito menos de se destacar em campo. E o resultado? O carinha que era mediano, que foi escolhido como adversário porque era fraco, agora compete de igual para igual com os maiores gênios do futebol mundial. Por conta do egoísmo dele, o Izagi agora sabe onde ele se destaca, que é na leitura de campo, e ele consegue entrar em qualquer situação, analisar os egos ao redor dele e encontrar uma maneira de usar esses egos pra criar sua própria oportunidade de brilhar. E ele só tá ali, competindo contra os maiores do mundo porque ele aceitou que ele precisava ser egoísta pra vencer. E caso contrário, mano, ele teria sido eliminado logo no primeiro teste do Blue Lock, mas ele decidiu priorizar os próprios sonhos acima dos sonhos dos outros. E era esse o egoísmo que tava faltando nele. E agora eu vou te mostrar como você pode traduzir tudo isso que você acabou de ver pra sua vida. Porque você provavelmente tá vivendo igual o Izagi vivia no início do anime, sempre passando a oportunidade pra frente, se sabotando e vivendo como um figurante da própria vida. E eu sei disso porque eu vivi desse jeito por muito tempo também. E pra mudar a sua realidade do mesmo jeito que o Izagi mudou a dele, você precisa entender a mesma coisa que ele entendeu logo no começo do Blue Lock. Você precisa aprender a se priorizar acima de qualquer coisa se quiser ter sucesso de verdade na vida. Porque, mano, esse é o egoísmo do jeito certo. Sem ser arrogante, sem ser babaca, é só saber se colocar em primeiro lugar, sabe? É você perceber que os seus sonhos, os seus objetivos, os seus desejos, tudo isso tem que ser prioridade número 1 pra você, mano. Quantas vezes você deixou de ir atrás do que você queria porque você tava preocupado demais com o que os outros iam pensar de você ou porque você não achava que tava preparado o suficiente? Essa era a mesma realidade do Izagi lá no começo. Ele passou a bola quando deveria ter chutado pro gol porque ele pensou no time, porque ele não se priorizou naquele momento. E o resultado disso foi que ele perdeu a oportunidade da vida dele com essa escolha, mesmo sendo a escolha moralmente correta a se fazer. O Izagi, ele só conseguiu se destacar de verdade quando ele entendeu que ninguém nesse mundo vai lutar pelos sonhos dele com mais garra que ele. Porque no fundo ele sabia que se ele não se priorizasse, se ele não se colocasse em primeiro lugar, ele seria eliminado do Blue Lock. E olha só onde isso levou ele. De um moleque medíocre que ninguém levava a sério pra alguém que tá competindo de igual pra igual com os maiores do mundo. Tudo porque ele aceitou ser uma pessoa egoísta. E sinceramente, eu não acho que dá pra ninguém dizer que ele é uma pessoa ruim por conta disso. Porque no final de tudo, mano, você só tem a você mesmo. E se você não aprender a colocar suas prioridades em prioridade, nada na sua vida vai mudar. E no mais é isso, eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de algum jeito. E até a próxima.